A comunidade evangélica de Joinville, em Santa Catarina, foi abalada nos últimos dias por uma sequência de acontecimentos que culminaram em uma crise institucional dentro da Catedral Imagem e Semelhança, igreja fundada e liderada pelo pastor Ayrton Novaes. Após a confissão pública de adultério por parte do religioso, imagens gravadas anteriormente ao episódio vieram a público e aprofundaram ainda mais a tensão entre os membros da congregação, além de gerar amplo debate nas redes sociais. O vídeo, que começou a circular em diferentes plataformas digitais no final de semana anterior à confissão oficial, mostra o pastor Ayrton Novaes saindo de um veículo Mercedes-Benz em circunstâncias que rapidamente alimentaram uma mulher identificada por fiéis como a suposta amante do pastor aparece descendo do carro, enquanto ele ainda permanece no banco do passageiro. Em seguida, após a mulher deixar o local, o pastor assume a direção do veículo e se retira sozinho. As imagens registradas reforçaram suspeitas que já estavam sendo levantadas nos bastidores da igreja por parte de frequentadores e líderes do ministério. Segundo membros da congregação, os rumores sobre um possível relacionamento extraconjugal envolvendo o pastor e uma mulher da igreja vinham crescendo nas semanas anteriores ao vazamento do vídeo. Há relatos de encontros discretos, movimentações incomuns e conversas interceptadas que até então não haviam sido oficialmente confirmadas. Porque eu quase morri por causa da palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Seu mentiroso. Mentiroso. Aqui está o vídeo. Aqui está o vídeo. Aqui está o vídeo para a igreja ver. Você está 3 anos com a mulher. Nós temos a prova. Nós temos a prova, igreja. Nós temos a prova, igreja. Acorda. Ele está 3 anos com a mulher, pô. O vídeo viralizou rapidamente, gerando repercussões em diferentes círculos evangélicos e levando muitos fiéis a exigirem um posicionamento oficial da liderança da igreja. A resposta veio na segunda-feira, dia 30, quando o pastor Ayrton Novaes publicou um vídeo em suas redes sociais, acompanhado de sua esposa, a bispa Cíntia, no qual admitiu publicamente ter cometido adultério. O pronunciamento ocorreu após um culto marcado por protestos e tumulto, onde parte dos fiéis chegou a interromper a celebração para confrontar o pastor sobre os rumores que vinham sendo comentados nos bastidores da igreja. No vídeo de confissão, o pastor afirma que havia planejado se manifestar publicamente durante o culto, mas foi impedido de concluir sua fala. Visivelmente emocionado, ele declarou: "Eu ia confessar ontem diante da igreja, mas fui interrompido. Traí minha esposa, pequei, cometi esse grave erro." Ao seu lado, a bispa Cíntia confirmou que tomou conhecimento da traição ao mesmo tempo que os demais membros da congregação, após receber vídeos e mensagens pelo celular. Casada com o pastor há 23 anos, a bispa relatou o impacto da notícia em sua vida pessoal e na relação com a comunidade. "O que me restou foi orar e pedir direção a Deus, e ele ministrou que eu deveria perdoá-lo. Embora tenha concedido o perdão ao marido, a bispa reconheceu a gravidade do erro. Como marido, ele nos decepcionou profundamente, mas como pastor, eu não posso defraudá-lo. Sempre foi um homem íntegro." Além de confirmar o adultério, o pastor negou veementemente outras acusações que surgiram paralelamente nas redes sociais, como a suposta utilização de recursos da igreja para benefícios pessoais. Entre os boatos, destacava-se o de que ele teria comprado um carro para a amante com dinheiro oriundo dos dízimos da igreja. Sobre esse ponto, Ayrton foi direto: "Isso é mentira. Eu comprei o carro com meu próprio dinheiro, em parcelas, e tenho como provar com documentação. Essas acusações são maldosas."
Durante sua fala, o líder religioso ainda relembrou que ele e sua esposa foram anteriormente investigados pelo Ministério Público em Florianópolis por denúncia de lavagem de dinheiro, mas ambos foram absolvidos ao final do processo. Meu único pecado foi o adultério. Nada além disso, declarou, tentando separar o erro pessoal das demais acusações que vinham sendo ventiladas. Como parte das medidas tomadas diante da repercussão do caso, Ayrton Novaes comunicou oficialmente seu afastamento das funções ministeriais por tempo indeterminado. O religioso afirmou que pretende passar por um período de purificação, reflexão e silêncio. Vou sair do altar e ficar no banco. Quero entrar em um tempo de purificação, oração e silêncio, declarou. Segundo ele, houve inclusive o desejo de deixar a cidade e abandonar o ministério, mas decidiu enfrentar a situação. Ontem eu estava pronto para ir embora, mas agora decidi enfrentar tudo isso. Mais uma vez peço perdão. Muito bom dia e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, eu venho hoje aqui nas redes sociais para falar aos irmãos que o que vem acontecendo e o que aconteceu desde a noite de ontem na cidade de Joinville. Eu fui para a igreja para conversar com os irmãos, expor, falar em relação ao que vem acontecendo, em relação ao meu pecado. Eu confesso para os irmãos que ontem eu ia no culto que estava acontecendo, eu ia confessar o meu pecado diante da igreja. Quando eu comecei a falar, enfim, algumas pessoas foram incitadas e acabou acontecendo um caos dentro da igreja, onde eu não pude confessar o meu pecado. Quero dizer para os irmãos que sim, eu adulterei, eu traí a minha esposa, eu pequei e cometi esse erro, esse grave erro. No nome de Jesus eu estou aqui para pedir perdão aos irmãos pelo meu pecado. Agora, diante de tudo isso, existe aí uma quantidade de falácias, uma quantidade de mentiras que estão sendo envolvidas diante de tudo isso. Claro que eu sabia, que eu já imaginava que isso ia acontecer, mas eu estou aqui com a Bispa Cíntia para poder falar aos irmãos realmente o que aconteceu. Os irmãos vão ouvir da minha boca e também vão ouvir da boca da Bispa Cíntia o seu relato. O meu relato eu pequei, eu errei, eu falhei, e eu estou aqui confessando o meu adultério e também estou aqui para pedir perdão à Igreja de Jesus Cristo. Peço aos irmãos que orem a Deus, busquem o perdão no seu coração. Sei que alguns irmãos estão, como é que eu posso colocar aqui? Bravos, tristes, magoados comigo, mas eu confesso para os irmãos que eu não tenho mais o que fazer. Ontem, eu repito, eu fui lá para a igreja para confessar o meu pecado. E eu ia confessar. Quando eu comecei a falar, quando eu disse que eu havia dado uma carona para essa pessoa, aí não teve mais jeito. Mas eu ia confessar o meu pecado. O fato de ter dado carona é verdade, eu dei carona. O carro é meu, entende? E em relação a esse carro, eu tinha um outro carro, vendi esse carro e comprei esse carro à prestação. Esse carro, eu pago ele à prestação e tenho como provar isso. Alguém está falando que eu usei dízimo da igreja para comprar carro para amante. Isso é mentira. Não é verdade. Não há prova disso. Eu posso provar. Isso não existe. Isso não é verdade. Outra coisa, as pessoas estão usando o que nós passamos. Eu não lembro o ano. Eu não lembro o ano, mas nós passamos por uma acusação anônima, tá? Passamos por uma acusação anônima de alguém que fez uma denúncia anônima nos acusando de ter feito lavagem de dinheiro. O Ministério Público então entrou, nos investigou tudo que tinha para investigar, todos os nossos documentos, foi investigado tudo que podia ser investigado e nós fomos absolvidos na cidade de Florianópolis, diante do Ministério Público. Um desembargador assinou, viu todo o processo,
e nos deu a absolvição. Nós fomos absolvidos. Então, com a graça de Deus, o único pecado que eu tenho e que eu cometi é o pecado do adultério. E a Bispa Cíntia está com a palavra no nome de Jesus. Bom dia, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Então, eu estou passando aqui também, né, para dizer assim, muitas pessoas estão me acusando que eu já sabia. Na verdade, eu não sabia, eu descobri, assim como todos, né? Semana passada foi mandado tudo no meu telefone. Então, assim, irmãos, vocês podem imaginar, não vou ficar aqui me lamuriando como eu estou me sentindo. Mas o que eu pude fazer foi orar, porque eu acho que um cristão deve fazer isso. Uma pessoa que tem uma família. Eu sou casada com o apóstolo há 23 anos, não é 23 dias, não é 23 meses. Eu fui orar, pedir a graça de Deus. Em meio ao desespero, eu fui pedir para Deus uma resposta. E Deus ministrava muito no meu coração que eu deveria perdoá-lo, porque assim como todos vocês, todos nós, quantas pessoas ao longo desses anos chegou ali, confidenciou pecados, atrocidades, confiou a nós, né, todos os seus pecados, e nós nunca viramos as costas, a gente nunca deixou de ajudar. Deus falava para mim assim, que ele não é Deus, o Ailton não é Deus. Se você colocou ele no seu coração no lugar de Deus, qualquer pessoa que você colocar, você vai se frustrar, porque somos seres humanos, e Deus dizia que eu deveria liberar o perdão, e eu liberei o perdão para ele, e eu estou diante de vocês, eu quero morar no céu. Vocês me conhecem, vocês podem até me julgar, mas sabem da minha índole. Então, assim, olha, eu convivo com o Ailton 23 anos. Como homem de Deus, como pastor, eu não posso aqui denegrir a imagem dele, porque eu quero morar no céu. E eu falei para ele, diante de Deus, eu falei assim, olha, Ailton, como marido, como pai, você nos decepcionou profundamente. Mas o Senhor está gerando o perdão no nosso coração, né? Mas só que como pastor, eu não posso defraudá-lo, eu não posso, com a ira e com a raiva, por isso que aconteceu, falar da pessoa dele, porque realmente ele sempre deu um bom exemplo dentro da minha casa, fora. A gente nunca usurpou a igreja, a gente nunca falou mal de ninguém, ele sempre defendeu as pessoas, sempre esteve ali por todos vocês. Não é fácil estar na frente de uma obra, não é fácil estar na frente cuidando de vidas. Muitas vezes a gente acaba se anulando como pessoas, a gente não tem vida própria. Então muitas vezes eu tive isso, muitas vezes o Ailton não foi o meu marido, ele foi o apóstolo, sempre se dedicando à obra. Então, amados, se você que não tem pecado, atire a primeira pedra. Você que nunca fez nada, faça isso, mas Jesus gerou o perdão no meu coração. Então eu falei para ele, eu falei assim, Ailton, você, como eu vejo você ainda, mesmo com tudo isso que você fez, você ainda tem o meu respeito como homem de Deus. Eu vou falar de você como pessoa, você ainda, tipo assim, porque assim, para que a imagem dele fosse destruída, ele deveria estar usurpando muito em muitas áreas, mas não foi o que ele fez. A única coisa que ele fez foi isso que eu descobri junto com vocês. Então, é por isso que eu estou me pronunciando. E quero também, mencionei o nome do irmão Flavinho, né? Foi o único nome que eu mencionei lá, porque no calor do momento, dos ânimos, eu até quero pedir perdão a você, Flavinho, em nome de Jesus Cristo. Quero retratar também em relação à cesta básica que eu comentei e alguma outra coisa que eu não me lembro aqui, mas eu quero pedir perdão em nome de Jesus, porque esse irmão sempre me ajudou com cestas básicas, ajudar famílias ali, enfim, e foi um equívoco, tá bom? Mas esse irmão também é um irmão abençoado. Quero dizer, além disso, quero falar para os irmãos que, no primeiro momento, eu tentei preservar a idoneidade e a imagem da minha família, da Bispa Cíntia e dos meus filhos, porque foi um pecado particular. Não é crime. Eu cometi um adultério, mas não é crime na lei. Eu não sou incriminado pela lei. É um assunto particular. Mas devido a tudo que vem acontecendo, a tudo que aconteceu, eu venho confessar o meu pecado publicamente. Os irmãos que tive reunião com alguns obreiros, com alguns líderes que congregávamos juntos, eu não confessei ali, porque aqui no texto da Bíblia, em Gênesis 19, e versículo de número 17, aleluia, diz assim: aconteceu que tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida. Então, eu
eu quis preservar a idoneidade, a Bispa Cíntia, os meus filhos. Eu ia depois me desligar da igreja, eu ia sair do ministério. Ainda estamos cogitando a ideia sobre isso, entende? Quero deixar bem claro aqui, a Bispa Cíntia, ela disse, me perdoou, como pessoa, como pastor, como servo do Senhor. Não sei se ela quer falar mais alguma coisa, não quer falar mais nada. Então, eu quero pedir perdão mais uma vez. Se os irmãos, em nome de Jesus Cristo, trazer à memória, todos os irmãos, trazer à memória. Outro fato, trazer à memória tudo aquilo que a gente fez, que a gente orou junto, que a gente buscou junto, os milagres que aconteceu, as curas, os fatos dos milagres que Deus operou. Outra coisa, deixar bem claro para os irmãos, sempre, e nós temos como provar, sempre foi uma grande luta pagar o aluguel dessa igreja, sempre foi uma grande luta pagar o salário desses pastores, sempre foi uma grande luta. Foi feito um comentário em relação ao meu carro. Esse carro foi comprado com muito suor e sacrifício, são 26 anos de ministério, tá? Eu não cheguei em Joinville empobrecido, sem nenhum valor, não cheguei em Joinville para fazer obras de Deus. Estou há 15 anos nessa cidade, eu cheguei com bênçãos, eu fui muito abençoado por empresários do Brasil todo e até fora do Brasil, sempre fui muito abençoado. Nós fizemos uma doação de um apartamento e um carro particular nosso, uma caminhonete, para compra do Rancho dos Profetas. Isso está em alto, está registrado tudo isso, está tudo documentado. Tudo que eu estou falando aqui tem documentos. Nada do que eu estou falando aqui está sem documento, tá? Está tudo documentado. Eu tenho advogados para provar, eu tenho documentos para provar, então está tudo comprovado. Então tudo que falarem, tudo que disserem nas redes sociais, os irmãos estão ouvindo da nossa boca. O que aumentar, o que falar por aí é mentira, é mentira. O único pecado que eu cometi, nunca desviei dinheiro para dar para amante, para fazer isso, para fazer aquilo. Isso é mentira. E tenho como provar. E se precisar provar diante dos irmãos ou diante da justiça, isso eu vou provar. Entende? Então é o meu pecado. O meu pecado foi cometer um adultério. Eu estou pedindo perdão para a igreja. Estou descendo do altar. Vou passar um período de provação, de oração, de purificação, em nome de Jesus. E espero alcançar no coração dos irmãos o perdão. Se os irmãos puderem me perdoar, a Bispa Cíntia colocou muito bem, aquela mulher que foi pega no ato de adultério, Jesus Cristo absolveu aquela mulher e disse àqueles acusadores, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, no primeiro momento, eu quis respaldar minha família, eu ia me desligar da igreja, não falei isso para ninguém, eu ia sair da igreja, eu ia passar a igreja para quem é de direito, eu ia sair da igreja, mas eu vou enfrentar de frente isso, vou ficar no banco, vou ficar na oração, vou passar pelo meu período ali de provação e espero alcançar o perdão dos irmãos. Essa é a minha palavra, é a palavra da Bispa Cíntia. Ontem eu fui para confessar isso, eu ia falar, e no final eu ia pedir o perdão da igreja, eu ia me retirar ontem da igreja, eu estava disposto a me desligar do ministério, a sair, ir embora até da cidade de Joinville, me desligar da igreja, mas devido ao que aconteceu, eu vim aqui nas redes sociais, no Pão Diário, para falar tudo isso. Mais uma vez, peço perdão ao irmão Flavinho, peço perdão a qualquer irmão, a qualquer irmã da igreja, a quem se sentiu ofendido, eu peço o seu perdão, em nome de Jesus Cristo.